Salve, salve! Salve, salve, galera! Pô, muito obrigado pela audiência. O pessoal tá assistindo aí direto. Valeu mesmo. Essa é uma aula ao vivo, só para lembrar a galera que tá chegando agora, de repente, que faz parte de um curso de atualidade que nós temos aqui no QG do Enem e que você pode comprar por 50 esqueci o valor já de novo. R$ 57,50, mas com desconto você pode comprar por R$ 46 até o dia 15 de abril. Muito obrigado. Vários cartazes apareceram aqui, porque o professor tem problemas de memória, não é verdade? Bom, mas é isso aí. A produção também não consegue colocar o tempo para regredir. Muito obrigado, Felipe. Agora, continuando aqui, eu queria fazer algumas perguntas. Vieram algumas perguntas aqui pra galera. Pô, choveu pergunta. Não, mas assim, galera, tem uma pergunta muito boa. Vou começar pela pergunta mais doida. Melanie, é assim que fala? Melanie, né? Melanie Correia. Será que a Dilma vai renunciar? Ô, a Dilma vai renunciar, isso é assunto de outro dia. Vou falar sobre crise política, vou falar sobre as possibilidades ou não de um impeachment, a questão jurídica, a questão política. Vou abordar certamente as manifestações e a situação política que o país vive, tá? Depois eu volto a essa pergunta. Melanie Correia, desculpa se não for assim a pronúncia do seu nome. Amanda Soares manda pergunta também, muito boa. Falando assim, como tem sido a evolução humana no quesito preconceito? Eu tenho dificuldade de responder isso. Não sei se estamos evoluindo ou involuindo, porque nas redes sociais a gente observa muitos comentários preconceituosos, né? A gente observa aí, inclusive, gente defendendo intervenção militar. Isso é muito assustador. Isso é, inclusive, uma falta de conhecimento da própria história, né? Não só a questão do preconceito. A Amanda, que eu acabei de falar, a Lia Olímpio, como que nós poderemos contribuir para minimizar esses conflitos terroristas? Eu acho que com educação, né? Eu acho que faz parte do processo a educação, porque o problema é que muitos desses que estão combatendo lá no Estado Islâmico são ocidentais. São pessoas que moravam na França, que moravam na Inglaterra, que moravam na Alemanha, moravam no Brasil. Não tem aí um garoto que estava lá na Espanha, que morava na Espanha, por sinal, e tentou ir lá para o Estado Islâmico, foi capturado, foi preso na Turquia. Então eu acho que a educação ajuda nesse processo. E a outra nesse caso, é mais vil, mas o combate mesmo, né? Tanto é que foi formada uma coalizão internacional capitaneada pelos Estados Unidos, mas com a participação, inclusive, de países árabes, para combater o Estado Islâmico, para combater com bombardeios, com ataques mesmo. Então também tem que reagir dessa maneira. A outra pergunta da Nirvana, que nome legal. Nirvana, a banda que eu gostava muito. Nirvana Catani. A aproximação dos Estados Unidos com Cuba tem algo a ver com a prisão de Guantánamo? Já respondo isso quando eu falar sobre a relação dos Estados Unidos e Cuba. Mas não tem a ver com isso, né? E pode ter uma consequência, que é quem sabe, eu acho difícil, quem sabe o fim da base militar americana em Cuba, que é a base de Guantánamo. Isso pode entrar nas negociações dos dois países, tá, Nirvana? Pode ser um tema. Thiago Souza também manda pergunta. Foi divulgado recentemente uma notícia que o Boko Haram se submeteria à ordem do Estado Islâmico, às ordens do Estado Islâmico. Que procedente para o mundo ocidental essa união significa, visto que a área que influencia aumentaria exponencialmente? É o que eu falei aqui, né? Eu falei disso, né? Foi coincidência ter mandado a pergunta, Thiago. Tá sabendo do assunto mesmo. Esse mês, o Boko Haram anunciou uma aliança. É para mostrar que eles estão irmanados, né? Que existe uma aliança entre esses dois grupos e os objetivos são iguais. E eu acho que nesse caso do Boko Haram, a grande tragédia se dá na África, muito mais do que no Ocidente. É óbvio que o fortalecimento de um grupo como o Boko Haram pode ameaçar países ocidentais, com ataques terroristas tal qual o Estado Islâmico faz. Uma ótima pergunta aí, Thiago. Abração aí para você. Letícia Falcão também manda pergunta. Vitor Matheus. Depois eu respondo a galera, porque não vai dar para responder todos agora. A Gabriela Flávia, a Tamires Costa, enfim. E também o Éder Pereira, né, Vilar, que também manda perguntas aqui. Pergunta, professor Orlando, sobre as questões de onde vem o armamento do ISIS. O ISIS, né, muito bem colocado pelo Éder, é o nome antigo do Estado Islâmico. Né? O ISIS é o Estado Islâmico do Levante e do Iraque. Né? E aí ISIS é em inglês. As armas, em grande parte, vêm do caótico exército iraquiano.
pelo fato do exército iraquiano não existir como instituição. E quando o Estado Islâmico foi tomando as cidades iraquianas, o exército iraquiano foi se mandando e deixando para trás armamento de todo tipo, de fuzis até helicóptero, até avião, tanques. Então o armamento pesado era justamente de quem? Dos Estados Unidos. E como o exército iraquiano se mandou, pirulitou, o Estado Islâmico foi só adquirindo esse tipo de armamento. Então as perguntas, galera, estão ótimas, não dá para responder tudo agora, ainda tem chegando mais ainda, né? Mas realmente não tem como responder a galera toda. Depois eu volto a falar sobre vocês aí. Bom, galera, vou mostrar aqui mais slides sobre o episódio de Charlie Hebdo. Aí o jornal... inclusive tem uma pergunta ali, dizendo, Orlando, até onde vai o limite da liberdade de expressão, né? Porque foi muito discutido isso. Olha, a gente pode até discutir se é de bom gosto, se é de mau gosto, se é ofensivo esse tipo de humor, né? Pode mostrar de novo a chat pra galera? Aí, mas eles estão zoando quem? Zoando cristão, zoando muçulmano, zoando judeu, zoando presidente. Você pode até discordar, dizer, eu não brincaria com isso, mas você certamente não mataria. Você certamente não mataria. Ou seja, a questão não é nem discutir o limite da liberdade de expressão, é discutir esse tipo de agressão, que é muito mais grave, é muito pior do que o mau gosto, eventualmente, de algumas charges. Você pode nem concordar, achar aquilo grotesco, mas certamente, na hora que você agride nesse nível, você perde totalmente a razão. Esse que eu acho que é a grande questão. Mas enfim, eu entendo sua pergunta, quem fez. Eu tirei aqui o computador, não dá para ler mais quem foi, mas a pergunta é muito boa. Bom, além disso, outras charges aqui. Esses são os chargistas que morreram, os jornalistas, né? Principalmente o Volinsky, que é bastante conhecido. E aí a marcha que tomou conta de Paris, com milhares de pessoas nas ruas, milhões de pessoas nas ruas, foram mais de 4 milhões de pessoas nas ruas. O francês tem esse hábito de ir para as ruas, especialmente o parisiense. Ele vai protestar, ele vai realmente para as ruas. Aqui no Brasil nós temos visto as pessoas também em passeatas, agora recentemente em crítica ao governo da Dilma e também em defesa, né? Tem as duas manifestações, enfim. Inclusive tá lá, né? Verás que um filho teu não foge à luta, porque colocou com G. Não, com G não, com J, eu sou burro, né? Mas vários erros, assim, né? Nos cartazes chegaram a ver isso. Sensacional. Né? Um dia tá certo, né, o animal. Então aqui continuando, aí vários presidentes, várias personalidades, você vê nessa foto aí, tem o François Hollande, a Angela Merkel, tem aquele Mohamed Abbas da Palestina, ao fundo tem o Benjamin Netanyahu, vários líderes mundiais aí participando do protesto lá na França. E aí mortos em mercado judeu em Paris serão enterrados em Jerusalém. Aí a matéria de 2015, de janeiro. E aí, galera, recentemente, só para completar essa matéria, houve um atentado também na Dinamarca, né? Houve um atentado em Copenhague, na Dinamarca, tá aí a Dinamarca, 1 morto e 3 feridos em um atentado em Copenhague. E foi mais um atentado no mesmo sentido, foi um atentado contra um chargista, contra um jornalista, que também desenhava Maomé, que para os muçulmanos é proibido desenhar Maomé, é um pecado, e isso acabou gerando mais um atentado lá na Dinamarca. Juro por Deus. Uma vez eu estava na aula, aí eu estava falando sobre o atentado lá na Dinamarca, em Copenhague, aí eu falei assim, pô, qual é a capital da Dinamarca? Aí ninguém falou nada. Aí eu falei, é marca de chocolate. Não é que o infeliz gritou Cacau Show? Falei, meu filho, Cacau Show é capital da Dinamarca, cara, até pobre, inclusive, é Copenhague, pô, né, inclusive nessa Páscoa, os ovos do Copenhague sensacionais, verdade? Fazendo um pequeno merchan, como diria Clodovil, né? Continuando aqui com os slides, tem que foi aí o cartunista, o caricaturista, se eu fosse caricaturista, caricaturava caricaturas do caricaturador. Tá aí o caricaturista sueco Lars Vikens, que foi, não morreu, né? Sofreu um atentado no dia 18 de fevereiro. Conseguiu escapar, a polícia dinamarquesa matou o terrorista, né? Tá aí o Omar Abdel Hamid El Hussein, beleza? E aí, galera, só para lembrar também que atentados terroristas têm acontecido em toda parte do mundo. E não só com grupos terroristas por trás grandes, mas terroristas freelancers, né? Terroristas avulsos.
gente que não necessariamente faz parte de algum grupo e atua assim mesmo. Vai na internet, pega uma ideia de fazer uma bomba caseira. Eu vou mostrar ali na chat. Vou mostrar agora para o slide. O atentado lá em Boston, que foi em 2013, o atentado nos Estados Unidos, na Maratona de Boston. Isso aí foram dois irmãos chamados Tsarnaev, que montaram a bomba caseira com panela de pressão cheia de prego e explodiram a Maratona de Boston. Inclusive tem um termo que se usa para esse tipo de terrorista Nike. Just do it, né? Usando o slogan da empresa. O cara vai lá, ele muitas vezes tem contato com as ideias da Al-Qaeda ou do Boko Haram, se influencia e faz o atentado por conta própria. Ou muitas vezes o cara vai lá no país, faz treinamento, volta para o seu país e individualmente realiza o atentado, sem que necessariamente haja uma organização por trás. Então esse tipo de coisa tem acontecido e isso é perigoso, é difícil de você filtrar pelas polícias, né? Pelos serviços de inteligência. É complicado de você ter acesso a esse tipo de ação, porque o cara simplesmente vai lá, entra no metrô e mata todo mundo. Né? Então é um problema, evidentemente, para o mundo inteiro. Deixa eu só acabar aqui com a parte do terrorismo, entrar na questão dos Estados Unidos. Mais um slide aqui. Aí o atentado de Boston, né? O atentado dos irmãos Tsarnaev, inclusive o irmão mais velho morreu e o mais novo, que é esse mais cabeludo, está preso, né? Está sendo julgado. E aí atentado na Rússia, você vê que tem atentado em tudo que é lugar. Aí é na Rússia que tem uma região separatista chamada Chechênia, a região da Chechênia. E o terrorista mais procurado da Chechênia é o Doku Umarov. Esse é o nome do terrorista, rapaz. O que é isso? O terrorista Doku da Chechênia. Eu chamo de senhor Umarov, né? Doku eu não. Então é o terrorista da Chechênia, né? Tem região separatista, região muçulmana. Verdade? Sem risos, né? Então aqui é a questão que eu fico solto. Aí os atentados, beleza? E esse é o Estado Islâmico, né? Que eu já falei, o grupo Estado Islâmico. Olha o que ele controla. Ele controla essa área cinza. Tá vendo? Esses traços cinzas que invadem a Síria e também tem no Iraque. Controlam cidades como Mossul, Raqqa e várias outras cidades. Inclusive controlaram Tikrit, que é a terra natal do Saddam Hussein. Agora essa área foi retomada, né, pelo exército iraquiano, que está tentando recuperar o espaço perdido para o Estado Islâmico. Só mais umas imagens aqui. Inclusive tem uma pergunta muito boa sobre um tema que eu vou mostrar aqui. Aí o Irã pode cooperar com os Estados Unidos no Iraque para enfrentar terroristas. Isso é uma grande ironia, né? Essa é uma grande ironia. Estados Unidos e Irã são rivais. Estados Unidos e Irã se enfrentam desde 79. Num episódio que certamente você vai ver em história, ou já viu, que é a Revolução Islâmica, que leva ao poder os ayatolás. Naquele momento, o Irã se torna um rival dos Estados Unidos. As relações são péssimas. Eu lembro que há pouco tempo o Irã tinha um presidente chamado Mohammad Ahmadinejad, que era um problema para os Estados Unidos. Hoje, o Irã vem se aproximando dos Estados Unidos. Por quê? O Estado Islâmico, ele é sunita. Existem dois grandes grupos muçulmanos. Tem mais, mas os dois grandes são sunitas e xiitas. O Irã, ele é um país xiita. E para o Irã, ver a emergência de um grupo poderoso, armado, raivoso, violentíssimo, como o Estado Islâmico, que é sunita, vira um problema. E aí o Irã se aproxima dos Estados Unidos. É uma grande ironia. Esse presidente atual do Irã, Hassan Rouhani, ele é mais moderado. Né? O Hassan Rouhani, ele é mais moderado, ele é mais próximo dos Estados Unidos, inclusive. Beleza? Vamos lá para mais imagens, mais slides. Aí esse é o grande líder do Estado Islâmico. É o tal do al-Baghdadi. Al-Baghdadi, que se autoproclama o califa Ibrahim. Aí ele aí, fazendo um discurso, e olha que interessante, com um relógio, tá vendo? Um relógio bem ocidental, saiu na Veja que era um relógio de marca. Eu não sou muito ligado em relógio, mas o cara é curioso, né? O cara é, pô, líder lá, terrorista, muçulmano, contra o Ocidente, usando um relógio, sei lá, qual fala a marca de relógio dessa aí boa? Não sei. Fala aí, Josen, qual? Rolex.
Felipe, é outro nível, né? Eu tava pensando em falar tipo fóssil, né? Aí ele manda um Rolex, né? Mas é isso aí, um nível desse assim mesmo, o relógio do cara, né? Mas gente fina é outra coisa, né? Aqui, pô, continuando aqui, gente coisa é outra fina. E aí as imagens das pessoas sendo decapitadas, né? Os terroristas, inclusive esse é um cara específico, esse terrorista, que é chamado de terrorista John. Jihadista John, terrorista John, descobriram quem era o cara, né? O cara morou em Londres, por isso o sotaque dele, esse tal de Anvazi, Mohamed Anvazi, e aí descobriram quem é o cara, né? Enfim, gente, eu tô me estendendo demais aqui com a questão do Estado Islâmico. Certamente eu vou voltar depois a falar sobre isso ao longo do curso, porque tem alguns momentos que eu volto a comentar. Porque, por exemplo, eu vou falar sobre o Oriente Médio durante o curso, e aí eu falo sobre o pós-guerra no Iraque e a situação do Estado Islâmico. Beleza? Todos esses assuntos eu vou tratar e eu vou voltar de certa maneira em algum momento. Então não se preocupem se eu passar aqui. Beleza? Eu vou falar aqui só para terminar, prometo que é o último slide sobre isso, que é para lembrar que o penúltimo, que essa é a coalizão internacional que se formou para combater o Estado Islâmico, que tem Estados Unidos, Arábia Saudita, Catar, Jordânia, Emirados Árabes e Bahrein. Fora países ocidentais, né? Então vários grupos aí, vários países, inclusive árabes, né? Participando dessa coalizão. E é isso que eu queria mostrar por último. Que foi até uma pergunta que foi feita para mim, eu não lembro quem foi que fez, depois eu até vejo o nome. Orlando, e a questão do patrimônio cultural de todo esse sítio arqueológico que está sendo destruído? Cara, isso aí, é lógico que eu não vou dizer que é o mais grave, porque o mais grave é a perda humana, né? São as pessoas que estão morrendo. Mas a perda do patrimônio da humanidade, ainda mais nessa região da Mesopotâmia, é muito triste. Cidades antigas, cidades que preservam esse patrimônio estão sendo destruídas. E fora que vários objetos estão sendo vendidos no mercado negro, estão desaparecendo. Então é muito triste o que está acontecendo com relação a essa parte também. Tá? Deixa eu mostrar aqui só para terminar. É isso aí, tá, galera? Olha só. Aqui alguns outros slides, vocês vão ter acesso depois, eu volto a falar disso. Beleza? Bom, outro assunto que eu quero falar agora, galera, é sobre a questão da aproximação entre Estados Unidos e Cuba. Histórico. Histórico. Não tem outra coisa para dizer. O mundo se surpreendeu. O mundo se surpreendeu com o anúncio do presidente Barack Hussein Obama e do presidente Raul Castro que os dois países estavam reatando relações. Relações rompidas desde o episódio, não, um pouco depois, né, da Revolução Cubana. A Revolução Cubana aconteceu em 59 e desde 1961 Estados Unidos e Cuba romperam relações. E foram piorando, né? Romperam naquele ano, mas a coisa foi piorando porque os Estados Unidos foram adotando embargos econômicos, além de políticos, para deixar Cuba mais isolada. Eu ia dizer para deixar Cuba mais ilhada, mas isso seria um pleonasmo, não é verdade? Porque Cuba já é uma ilha. Então, mas a situação foi piorando e durante muitos anos, quem bancou Cuba foi um país que não existe mais. Qual país? Qual país? Qual país? A União Soviética. A União Soviética, que não existe mais, acabou em 91. A União Soviética era a grande mantenedora de Cuba. E quando acaba a União Soviética, a situação em Cuba fica pior ainda. Pior ainda. E agora acontece esse anúncio, que realmente trouxe esperança para um continente mais apaziguado. Eu diria que o grande problema hoje no continente chama-se Venezuela, pela crise, pela situação política que o país vive, mas a questão de Cuba é histórica. E a grande expectativa é que na conferência, na cúpula da OEA, Organização dos Estados Americanos, que vai acontecer no Panamá, que eles apareçam numa foto juntos, né? O Obama e o Raul. Eles já apareceram juntos, mas foi por acaso. Foi no velório do Mandela. No velório do Mandela, o Obama deu de cara com o Raul. E não foi deselegante, não foi mal educado, nenhum dos dois, e eles se cumprimentaram. Mas foi um cumprimento ao acaso. Eu até trouxe essa foto. Inclusive, essa foto estampou um dos nossos banners, né? Um dos nossas propagandas, e eu fui testemunha. Eu estava lá
no velório de Mandela e eu vi aquilo do meu lado. Falei, não é possível que isso está acontecendo. Aí registrei e divulgamos aqui no Queixo do Enem. Depois você pode procurar aí dos nossos materiais de divulgação. Então aqui a questão dos Estados Unidos e Cuba é um assunto muito importante e eu vou entrar ainda mais em detalhes para falar sobre isso. Eu queria só lembrar vocês que a melhor pergunta vai ganhar uma bolsa no meu curso de atualidade, que custa... R$ 57,50, com 20% de desconto, você consegue R$ 46,00, são 25 horas comigo, 25 horas da intimidade, 25 horas com perguntas, respostas, colocações e tudo mais. Depois do intervalo, eu vou vir falando sobre essa relação entre Estados Unidos e Cuba e como Cuba lançou esse acordo, né? Como Cuba lançou esse acordo, ok? Até daqui a pouquinho, um abraço.